Contra os deuses capítulo 1776. O colapso de um dragão apenas um momento atrás. A maioria das pessoas no salão ainda estavam convencidas de que Yan-Shi e Qian Inger só estavam brincando. Na pior das hipóteses, esta foi uma demonstração de força extremamente imprudente, algo que poderia até ser considerado bastante estúpido e pueril. Este era um deus dragão de quem eles estavam falando. Quando a região divina norte invadiu a região divina leste, eles nunca ousaram mostrar qualquer tipo de agressão à região divina oeste. Na verdade, quando as três regiões se enfrentaram hoje, não foi nada estranho que a região divina norte iniciasse as coisas ameaçando a região divina sul. Mas não importa o que aconteça, eles definitivamente não deveriam ter qualquer intenção de enfurecer os senhores da região divina oeste, o reino do deus dragão. Não, depois que Yan-Shi disse essas palavras, como isso ainda poderia ser considerado uma provocação? Esta foi indubitavelmente uma declaração de guerra sem reservas. A raça do dragão foi sem dúvida a raça mais forte deste universo. Mesmo quando eles estavam no mesmo nível de cultivo que seus oponentes, a raça dos dragões era imbatível, devido à sua vitalidade excessivamente forte e à sua força robusta. Como resultado, matar um dragão era visto como um feito exaltado de habilidade marcial em qualquer época. Quanto a matar um deus dragão, mesmo as palavras tão difíceis quanto alcançar os seus não foram suficientes para descrevê-lo. Contudo, Yan-Shi fez com que matar um dragão parecesse ainda menos significativo do que matar uma galinha. Se alguém ouvisse essas palavras, não ficaria nem mesmo escandalizado com elas. Eles só os achariam risíveis e ridículos. No mínimo, a primeira reação do deus dragão cinzento foi soltar uma enorme gargalhada. Sua risada foi tão alta que fez os ouvidos de todos zumbirem. Ah! Bendito, bendito mesmo. Você realmente faz jus ao nome de mestre do diabo do norte. Você realmente abriu os olhos deste ser supremo. Ah! Enquanto ele ria descontroladamente, seus olhos, que estavam encarando Yan-Shi, estavam completamente desprovidos de raiva. Apenas um desprezo avassalador poderia ser visto neles. Parece que esse açougueiro totalmente insano que matou um bando de porcos sonolentos e complacentes, que engordaram por sua própria complacência, deixou isso subir à cabeça. Então agora ele pensa que pode matar dragões. Imperador divino do Mar Sul, como você acha que as gerações futuras verão e descreverão tal piada? E, a única constante deste universo é que nada é constante. Como podem as pessoas desta época esperar prever como as gerações futuras nos verão? O Imperador divino do Mar Sul respondeu com um sorriso. O deus dragão cinzento deu-lhe um olhar de soslaio e sua resposta foi cheia de desprezo zombeteiro. O Imperador divino do Mar Sul tem a reputação de ser uma pessoa brilhante e desenfreada. No entanto, parece que os rumores realmente não são confiáveis. Um cordeiro que ficou assustado não é melhor do que um porco sonolento. As expressões de todos da região sul mudaram com essas palavras, mas ninguém se atreveu a fazer barulho. O rosto do Imperador divino do Mar Sul nem sequer se contorceu e seu leve sorriso ainda permaneceu estampado em seu rosto. Ache, é verdade que os rumores não são confiáveis e a realidade muitas vezes diferem muito da ficção, mas você está sendo um pouco precipitado em seu julgamento aqui. Por que você não se acalma, senta e toma alguns copos? Seu veredicto pode muito bem mudar depois de vários minutos. Não há necessidade disso, disse o deus dragão cinzento presunçosamente. Nossa raça de dragões nunca se dignou a sair do nosso caminho para ofender outras pessoas. Mas as pessoas que ofenderam nossa raça de dragões nunca tiveram a chance de fazer isso uma segunda vez. Tenho certeza de que todos vocês estão bem cientes desse fato. Ele olhou de soslaio para os 4 imperadores divinos da região sul. Não é isso também o que você mais quer ver acontecer? Ah, que chato, Yan-Shi murmurou de maneira impaciente. Mate ele. Neste palácio imperial do Mar Sul, Yan-Shi realmente disse essas duas palavras enquanto enfrentava um deus dragão da região oeste. Ele disse isso tão casualmente que parecia que estava apenas ordenando que alguém matasse uma mosca. No momento em que Yan-Shi pronunciou essas palavras, os 3 ancestrais Yama, que estavam quietos e imóveis como cadáveres há apenas um instante, imediatamente se transformaram em 3 cicatrizes negras que atravessaram o salão. Uma violenta energia escura irrompeu instantaneamente e encheu o salão, e toda a luz dentro do Palácio Imperial do Mar do Sul foi instantaneamente devorada. Os 3 ancestrais Yama. Se não considerássemos Yan-Shi,
Eram eles que representavam o auge dos poderes das trevas. Quando eles liberaram seus poderes do diabo e Yama ao mesmo tempo, não havia dúvida de que isso permitiu que todos no salão sentissem o mais terrível e opressivo poder sombrio que já haviam sentido em suas vidas. Não importa quão ruim a situação estivesse, ninguém realmente acreditava que Yanshi faria um movimento contra o Deus Dragão Cinzento. Porque no momento em que ele agisse, isso significaria que ele havia decidido ofender totalmente o reino do Deus Dragão e não haveria espaço para negociação. Espere um minuto, Pli. O Imperador Divino do Mar Sul interrompeu rapidamente, mas sua voz foi imediatamente abafada por uma explosão de energia que sacudiu os céus. Rumble. O Deus Dragão Cinzento já havia voado no ar no mesmo, segundo que os três ancestrais se ama. Quando o Palácio Imperial do Mar do Sul começou a desmoronar, ele rompeu o teto e liberou um vasto e denso poder de dragão que se estendia por 500 quilômetros. Naturalmente não foi possível para o Deus Dragão Cinzento derrotar os três ancestrais Siama, mas agora que ele havia liberado seus poderes do Deus Dragão, quem neste universo poderia detê-lo? Ele olhou para as pessoas abaixo dele quando a energia escura dos três ancestrais Siama avançou em sua direção. Seu olhar se tornou ainda mais desdenhoso e arrogante. Pensar que você realmente se atreveria a atacar meu Eu Supremo. Yanshi, parece que até mesmo usar a palavra idiota em você seria considerado um elogio. Demônios tolos, estejam preparados para enfrentar a verdadeira ira de um dragão. Enquanto sua voz poderosa sacudia suas almas, o Deus Dragão das Cinzas começou a se virar e sair. Yanshi ainda permaneceu sentado, seu corpo não se moveu um único milímetro. No entanto, o canto de sua boca se curvou em um sorriso enquanto ele murmurava três palavras. Desça aqui. Seus olhos começaram a brilhar em azul, mas aquela luz azul durou apenas um segundo antes de se transformar em uma luz negra ainda mais profunda que a noite. A figura negra de um dragão apareceu de repente nos céus e seus olhos eram como abismos demoníacos. Ele mostrou suas presas enquanto liberava seu poder ilimitado de dragão e soltava um rugido de dragão primordial cheio de ódio e ressentimento sem limites. Roa! A cúpula azul do céu parecia vidro com membranas enquanto o Palácio Imperial se dividia. Todos os imperadores divinos e deuses do mar sentiram como se suas almas tivessem sido esmagadas por um martelo celestial. Seus corpos estremeceram violentamente enquanto suas mentes ficavam em branco naquele momento. Quanto ao Deus Dragão Cinzento, a cor rapidamente desapareceu de seus olhos de dragão enquanto eles passavam de cinza acinzentado para branco pálido em um piscar de olhos. Depois disso, até as pupilas de seus olhos desapareceram e a única coisa que restou naqueles olhos foi um choque e um medo que ele nunca sentiu nas centenas de milhares de anos que viveu. O exaltado poder dracônico que originalmente irrompeu do Deus Dragão das Cinzas e cobriu um vasto espaço foi instantaneamente quebrado no nada e seu corpo, que tinha acabado de subir orgulhosamente para o céu um instante atrás, foi lançado no chão. No momento em que ela pousou no chão, a maior parte da energia do dragão que irradiava naturalmente de seu corpo já havia sido dispersada. Chá! Foi nesse exato momento que três sombras escuras avançaram em sua direção. As garras fantasmagóricas negras dos três ancestrais Siama atacaram-no impiedosamente enquanto perfuravam seus ombros e peito. O corpo de um deus dragão poderia ser chamado de o corpo mais resistente do universo, e quebrar a pele de um deus dragão era tão difícil quanto alcançar os céus. Contudo, a forte alma do dragão possuída pela raça do dragão, algo que reinou acima de toda a criação, sofreria um medo que era 10 vezes maior do que qualquer outra criatura viva na presença do domínio do deus dragão de Yanshi. Seu domínio do deus dragão exibiu o antigo poder celestial de um verdadeiro deus dragão. À medida que sua alma de dragão começou a entrar em colapso em meio ao seu terror avassalador e o sentimento de inferioridade, não foi surpresa que seus poderes do deus dragão também tivessem entrado em colapso. As garras fantasmas dos três ancestrais Siama pareciam cortar o corpo do dragão do Deus Dragão Cinzento sem esforço. Três explosões incomparavelmente terríveis do poder do Diabo Yama surgiram e explodiram dentro do corpo do Deus Dragão Cinzento, roendo loucamente tudo que tocavam. Os imperadores divinos da região sul rapidamente despertaram de seu breve estupor, todos imediatamente olhando para o Deus Dragão das Cinzas caído. Seu corpo foi perfurado pelas garras negras dos três ancestrais Siama e foi, rapidamente tingido de preto. Uma palidez negra chegou até a seu rosto. Ah! Ah!
A dor violenta que parecia vir das profundezas do inferno rapidamente trouxe clareza de volta aos olhos do Deus Dragão Cinzento. Quando seus olhos de dragão recuperaram o foco, um profundo choque e medo ainda podiam ser vistos neles. Ele não tinha ido à convenção do profundo Deus naquele ano. Ele também não testemunhou e suportou pessoalmente a alma sombria que Yan-Shi libertou em seu desespero. Também não havia como único que sabia de tudo, o monarca dragão, poder deixar o mundo saber que a alma do dragão no corpo de Yan-Shi pertencia a um antigo Deus dragão. A alma origem do Deus que toda a sua raça do Deus dragão acreditava em. Se ele tivesse a menor ideia sobre a alma do dragão, de Yan-Shi, ele poderia não ter sido reduzido a um estado tão patético. Sua primeira reação não foi lutar ou tentar fugir. Em vez disso, ele olhou para Yan-Shi e seu choque, medo e total descrença fizeram seus olhos saltarem das órbitas. O fato de que o corpo de Yan-Shi continha uma alma de dragão era de conhecimento comum para o mundo inteiro até agora. No entanto, apenas a raça dos deuses dragões poderia dizer o quão ultrajante essa alma de dragão realmente era. À medida que o choque o dominava, os olhos do Deus Dragão Cinzento se arregalaram ao limite. Ele soltou um rugido rouco quando uma energia dracônica de cor cinza irrompeu de repente de seu corpo. Quando uma explosão devastadora sacudiu a área ao seu redor, um par de enormes asas de dragão se desenrolou em meio à erupção de energia cinzenta. O Deus Dragão Cinzento estava voltando à sua forma original. Normalmente, a raça dos deuses dragões conduziria seus negócios diários em forma humana, pois gastava a menor quantidade de energia e também causava a menor quantidade de estresse em seus corpos. O verdadeiro corpo do Deus Dragão Cinzento se estendia por milhares de metros de comprimento e as escamas, branco-acinzentadas ao longo de seu corpo brilhavam com uma luz fria que brilhava ainda mais que o metal. Apenas um único olhar para esta luz fria faria com que um soberano divino ou mestre divino sentisse uma clara sensação de opressão e até desespero. No momento em que sua forma original apareceu e seu poder de Deus Dragão irrompeu, as ondas de energia formadas por essa explosão de poder poderiam derrubar os céus e a terra. Eles eram tão poderosos que até conseguiram afastar os três ancestrais Yama. No entanto, os três aglomerados de luz escura do diabo Yama não desapareceram do corpo do Deus Dragão Cinzento. Em vez disso, eles continuaram a roer loucamente aquele corpo dracônico praticamente invulnerável. Agora que o Deus Dragão Cinzento voltou à sua forma original, seu poder dracônico se multiplicou. No entanto, ele não perdeu tempo conversando. Em vez disso, suas asas rasgaram o ar enquanto ele tentava fugir da capital do Mar do Sul com todas as suas forças, com o corpo tremendo o tempo todo. Esta foi a primeira vez que ele fugiu de uma maneira tão urgente e vergonhosa. E ele estava fazendo isso enquanto estava em sua forma dracônica completa. Todas essas mudanças chocantes estavam acontecendo muito rapidamente e até mesmo os imperadores divinos presentes mal conseguiam acompanhar. Apenas Qian Yinger permaneceu calma e composta. Ela lançou um olhar para a figura em fuga do Deus Dragão das Cinzas, a energia escura sangrando de suas feridas, enquanto soltava uma risada zombeteira. Roá! Um grito de dragão negro repleto de antigo poder celestial recentemente ecoou nos céus do reino divino do Mar Sul mais uma vez. Mas desta vez, o Deus Dragão Cinzento estava preparado para isso. No entanto, no momento em que ele liberou sua alma de dragão com todas as suas forças, seus olhos instantaneamente ficaram vazios novamente. Um enorme dragão negro apareceu em sua mente e era tão colossal quanto um reino estelar. Não, todo o caos primal em si parecia ser um local de descanso para seu vasto corpo. Diante de sua imensa presença, seu próprio corpo dracônico, que lhe permitira desprezar com altivez todas as outras criaturas vivas deste universo, era tão pequeno e insignificante quanto uma formiga. Sua nobre e exaltada linhagem e a alma eram tão inferiores à presença à sua frente que ele nem sequer se atreveu a olhar diretamente para o dragão, ou mesmo a levantar a cabeça em direção a ele. Ele sentiu como se aqueles dois olhos de dragão que poderiam abranger todo o universo estivessem olhando diretamente para ele. Ele sentiu como se este dragão precisasse apenas de um único instante, um único pensamento, para eliminá-lo da face deste universo como uma partícula de poeira. Inferioridade, terror, colapso. O dragão cinza congelou no céu, por um momento enquanto sua vasta energia de dragão se dissipava loucamente em todas as direções. Depois disso, ele mais uma vez caiu do céu como uma estrela cadente. No entanto,
Como desta vez ele montou defesas em torno de sua alma, ele ficou atordoado por um período muito mais curto do que da última vez. Ele conseguiu recuperar com força algum foco e clareza no momento em que estava caindo em direção ao chão. Porém, diante dos três ancestrais Yama, esse breve momento de estupor já havia decidido seu destino. Três garras diabólicas negras mais uma vez se cravaram em seu corpo dracônico. Quando os três ancestrais Yama foram lançados para trás pela erupção desenfreada de poder do deus dragão cinzento, foi uma vergonha e humilhação extraordinária para eles. Eles correram em direção a ele, mas uma vez e suas posturas não estavam mais relaxadas. Qualquer indício de sua brincadeira casual e descuido anterior desapareceu e eles estavam mostrando os dentes e rosnando para o deus dragão cinzento enquanto o atacavam com todas as suas forças. Hip. Naquele instante, um instante de escuridão absoluta desceu sobre esta vasta capital do Mar do Sul. Era uma escuridão que causava um pavor incomparável no coração de qualquer pessoa. Os poderes sombrios dos três ancestrais Yama eram extremamente aterrorizantes em primeiro lugar. Então quando eles atingiram o deus dragão cinzento, que não conseguiu reunir qualquer tipo de defesa, os três feixes de poder desenfreado do diabo Yama se espalharam instantaneamente em seu sangue, meridianos e até mesmo suas profundas veias. Essas energias suprimiram ferozmente seu corpo e profunda energia enquanto elas impiedosamente corroíam seu corpo. Bum! O corpo gigantesco do deus dragão das cinzas bateu fortemente no chão sob os golpes dos três ancestrais Yama, fazendo com que a capital tremesse violentamente. O rosto do deus dragão cinzento se contorceu sob a enorme dor que sentia, mas ele se recusou a soltar um único gemido de dor. Seus olhos dracônicos se arregalaram violentamente enquanto suas escamas tremiam e mesmo que a dor tivesse se multiplicado várias vezes desde antes, ele ainda estava fazendo o seu melhor para lutar contra os três ancestrais Yama enquanto gritava em voz baixa e profunda. Dois gritos de dragão que abalaram o mundo fizeram com que o deus dragão das cinzas, que deveria ter sido capaz de escapar, arrogantemente, fosse esmagado pelos calcanhares dos três ancestrais Yama. E isso levou apenas alguns momentos. A intimidação dracônica que atingiu todos os imperadores divinos da região sul não foi tão terrível quanto a que atingiu o deus dragão cinzento, mas não foi de forma alguma insignificante. Quando viram o deus dragão cinzento sendo reduzido a esse estado miserável em um piscar de olhos, suas mentes atordoadas mal conseguiam processar ou registrar o que acabara de acontecer na frente deles. Mestre do diabo, isso? E, pensar que ele ainda estava pensando em lutar. Qianinger imediatamente interrompeu o imperador divino do Mar Sul assim que ele começou a falar. Ela ignorou diretamente o imperador divino do Mar Sul enquanto dava uma risada zombeteira. Vocês dois, acalmem-no. Os corpos de Qian Binzu e Qian Yugu, que estavam atrás dela, ficaram transparentes quando reapareceram acima do deus dragão cinzento. Dois raios de luz dourada desceram em sua direção, pressionando seu corpo. Os três ancestrais Yama e os dois ancestrais Brahma. Havia 5 ancestrais atualmente suprimindo o deus dragão cinzento juntos. A energia dracônica flutuante e agitada do deus dragão cinzento dissipou-se completamente neste momento. Seu corpo congelou quando todos os bigodes e escamas que tremiam violentamente pararam repentinamente. Sob o poder desses 5 ancestrais, até mesmo respirar com dificuldade ou contrair uma garra na mão era uma esperança extravagante. Então não havia a necessidade de sequer mencionar a palavra luta. O mundo ficou quieto e até a poeira, voando no ar, desapareceu de repente sem deixar vestígios. Um silêncio terrível e sufocante desceu sobre o meio arruinado Palácio Imperial do Mar do Sul. Depois de terem testemunhado os eventos que acabaram de acontecer diante de seus olhos, eles acharam tão difícil respirar quanto o próprio Deus Dragão das Cinzas. Dadas as alturas que ascenderam em suas próprias experiências, eles mal podiam imaginar que tipo de poder tornaria um poderoso Deus Dragão completamente imóvel. Talvez ainda estivessem tendo dificuldade em se convencer de que tudo o que acabara de acontecer não era uma alucinação. Este era o Deus Dragão Cinzento. Um dos 9 deuses dragões do reino do Deus Dragão. Existências que eram praticamente vistas como iguais aos imperadores divinos aos olhos do mundo. Por mais forte que fosse o imperador divino do Mar Sul, nem mesmo ele teria sido capaz de derrotá-lo em tão curto período de tempo. Todo o processo levou um piscar de olhos. Um mero piscar de olhos, e ele já havia caído em tal estado. Em meio àquele silêncio terrível,
Yunchi caminhou lentamente para frente e olhou nos ansiosos e trêmulos olhos de dragão do deus dragão cinzento. Seu olhar era calmo e indiferente, e era como se ele estivesse olhando para uma formiga humilde enquanto dizia: Deus dragão? Até alguém como você é digno desse título. Capítulo 1777 Crueldade entre a antiga raça de deuses. Todos eles reconheceram que o deus dragão era o segundo deus mais poderoso depois dos 4 deuses da criação. Assim, como herdeiros da linhagem do deus dragão, era lógico que a raça dos deuses dragões se tornaria a raça mais forte do mundo. No entanto, Deus Dragão era o título divino que pertencia apenas ao dragão azul e primordial. Graças à bênção do dragão azul primordial, esses chamados deuses dragões nada mais eram do que pessoas que profanavam o nome do dragão azul primordial para Yunchi. Além disso, se realmente houvesse alguém que tivesse que receber o título de Deus Dragão na era atual, o único que realmente merecia o título não eram esses deuses dragões, nem mesmo um monarca dragão. Na verdade, não foi ninguém do reino do Deus Dragão. Foi ele, Yunchi. Somente ele herdou a linhagem, a alma e a medula do dragão originais do dragão azul e primordial. No momento em que o poder dracônico liberado de Yunchi se aproximou do Deus Dragão Cinzento, um sentimento de pressão opressiva que se estendeu até mesmo à sua linhagem sanguínea e alma o dominou como ele nunca havia sentido antes. Neste momento mais inoportuno, ele de repente entendeu por que o monarca dragão queria acolher um jovem cultivador humano que não tinha nem 30 anos de idade como seu filho adotivo. Alguém que acabara de entrar no reino do Espírito Divino. Sua decisão reverberou através do reino do Deus Dragão e a reação daqueles que viviam lá foi 100 vezes mais intensa do que a reação das pessoas que viviam na região Divina Leste. No entanto, o monarca dragão nunca explicou sua decisão a ninguém, e isso incluía os 9 deuses dragões. A analogia que você fez agora foi muito boa. A voz de Yunchi estava entediada e parecia que ele estava elogiando o Deus Dragão Cinzento. Então eu sou um açougueiro e a região Divina Leste era um bando de porcos sonolentos e complacentes. Então, ao se aproximar do Deus Dragão Cinzento, sua voz tornou-se calma e gentil. Por que você não adivinha qual é o seu reino do Deus Dragão para este açougueiro? Os olhos de dragão do Deus Dragão Cinzento estremeceram antes que ele falasse com uma voz rouca e tensa, e parecia que ele havia usado toda a força de vontade e energia para falar. Você é melhor me deixar agora mesmo. Mesmo que ele estivesse em uma situação tão difícil, mesmo que ele fosse morrer, o Deus Dragão das Cinzas não estava disposto a abandonar o orgulho que carregou consigo por toda a sua vida. Neste momento, o Imperador Divino do Mar Sul avançou lentamente e falou de maneira amigável. Mestre diabólico da região norte, todos nós testemunhamos as figuras arrojadas daquele sob seu comando e estamos ambos chocados e admirados. Mas agora que as coisas pioraram tão rapidamente, que tal deixá-lo ir primeiro? Imperador Divino do Mar Sul. A voz de Yunchi estava fria quando ele se dirigiu a Não Ansang sem sequer se virar para olhar para ele. Acredito que todos aqui testemunharam o quão rude e arrogante esse dragão humilde foi comigo. Embora eu não esteja familiarizado com as regras da região Divina Sul, na região Divina Norte, de acordo com minhas leis, esta é uma ofensa imperdoável, um pecado punível com a morte. Em outras palavras, este é um assunto pessoal meu. Não tem nada a ver com nenhum de vocês. Acredito que nenhum de vocês queira ser arrastado para isso também, correto? Nenhum dos imperadores divinos da região sul emitiu um único som. Os 3 ancestrais Yama e os 2 ancestrais Brahma. Esses monstros antigos e aterrorizantes pareciam ter surgido do nada, e ainda havia Qian e Inger e Guzu esperando nos bastidores. O próprio Yunchi era uma aberração da natureza, mais aterrorizante e venenosa do que qualquer um desses velhos monstros também. Embora este incidente estivesse ocorrendo no coração da região Divina Sul, não teve nada a ver com eles. Então, quem se atreveria a envolver-se nisso? Quem iria querer se envolver? Além do mais, se a região Divina Norte e a região Divina Oeste brigassem completamente entre si, isso apenas ajudaria a apreensiva e inquieta região Divina Sul. Quanto mais aterrorizante fosse o desempenho de Yunchi, melhor seria para eles. O Imperador Divino do Mar Sul deu um leve sorriso. Naturalmente não há razão para eu me intrometer nos assuntos privados do Mestre Diabólico. No entanto, isso está acontecendo atualmente no meu reino Divino do Mar Sul e o Deus Dragão Cinzento também é um convidado de honra que eu pessoalmente convidei. Além disso, meu reino Divino do Mar Sul sempre foi amigável com o reino do Deus Dragão.
Não posso simplesmente ficar parado e ignorar o que está acontecendo na minha frente. Você pode mostrar clemência ao Deus Dragão Cinzento por minha causa. Embora estivesse implorando por misericórdia, o tom do Imperador Divino do Março era muito neutro. Ele não parecia particularmente intimidador ou sincero. Pedir piedade. Desde quando ele, o Deus Dragão Cinzento, precisou implorar misericórdia a alguém em sua vida? Desde quando meu Supremo precisou de pessoas como você implorar por clemência em meu nome? Ele cerrou os dentes enquanto veias saltavam de seus olhos. Yunshi, você realmente se atreve a me matar? Você implorou em nome dele, e isso já pode ser considerado um ato de extrema benevolência e dever. No entanto, rejeito seu pedido de clemência. Yunshi ainda não se virou. Isso é suficiente. É claro, disse o Imperador Divino do Mar Sul com um sorriso. Depois disso, ele deu um passo para trás e não pronunciou mais nenhuma palavra. O micro-imperador divino roxo avançou para ficar ao lado do Imperador Divino do Mar Sul. Mar do Sul, vamos realmente deixar isso? O Imperador Divino do Mar Sul levantou a mão para cortar as palavras que estava prestes a dizer. Seus olhos permaneceram fixos em Yunshi, enquanto uma luz estranha tremeluzia neles. Era como se ele estivesse realmente antecipando o que Yunshi estava prestes a fazer em seguida. Parece que você ainda não acha que tenho coragem de matar você. Yunshi olhou para o Deus Dragão Cinzento pelo canto dos olhos. Sua voz estava monótona e entediada, era como se ele não conseguisse nem reunir esforços para demonstrar qualquer desprezo por ele. As pupilas do Deus Dragão Cinzento se expandiram a ponto de parecerem prestes a explodir, mas seu corpo ainda irradiava uma pressão intimidante que poderia intimidar quase todos os seres vivos do universo. Ele realmente começou a rir novamente. Mesmo que sua risada fosse extremamente forçada e cheia de dor, ainda continha um profundo desprezo. Então este é o mestre diabólico da região norte. Que piada colossal! Você é tão tolo e ingênuo. Pensar que pessoas como você podem se dar ao luxo de ofender meu reino do Deus Dragão. Pensar que alguém como você está iludido o suficiente para acreditar que você pode governar o reino dos deuses. Governar o reino dos deuses. Yunshi começou a rir. Ele levantou a cabeça para o céu enquanto continuava falando, como se estivesse falando tanto com o Deus Dragão Cinzento quanto consigo mesmo. Se eu realmente quisesse governar o reino dos deuses, a única coisa que eu precisava fazer naquela época era persuadir a Imperadora Diabólica Punidora dos seus a ficar. Nesse ponto, qual criatura neste vasto universo estrelado ousaria desobedecer aos meus comandos? E quando os deuses demoníacos estivessem prestes a retornar, e a calamidade estivesse prestes a cair sobre o mundo inteiro, só eu poderia garantir que essa paz duraria para sempre. Até mesmo seu reino do Deus Dragão não poderia fazer outra coisa senão implorar por minha proteção naquele momento. Essas palavras pesaram muito nos corações de todos os presentes. Isto foi especialmente verdadeiro para os imperadores divinos que testemunharam o retorno da Imperadora Diabólica. Eles não puderam refutar nenhuma de suas palavras. Até mesmo os olhos violentamente trêmulos do Deus Dragão Cinzento ficaram imóveis por um momento. Se eu realmente quisesse ser rei, você acha que o nome Dragão Monarca ainda existiria neste mundo? A voz de Yunshi ficou fria. As únicas pessoas que quero matar são aquelas que merecem a morte. Você entendeu? O Deus Dragão Cinzento conseguiu dar uma resposta ofegante. Bom. Então faça. Matem-me todos vocês. Definitivamente desfrutarão da ira total do meu reino do Deus Dragão. Nesse momento, mesmo que você consiga escapar, todos os demônios inferiores que o acompanharam desde a região divina norte serão enterrados junto comigo. Ele. Yunshi soltou uma risada muito peculiar enquanto respondia com uma voz calma. Eu não os tirei da região divina norte para dar-lhes um novo sopro de vida. Eu os trouxe aqui como ferramentas para batizar este mundo sujo com sangue. A morte deles seria a coisa mais significativa para mim. Porque já estou morrendo de vontade de ver o que restará do seu reino do Deus Dragão depois que todos eles morrerem. O ar de repente ficou sólido. Um frio invisível penetrou profundamente na alma de todos enquanto os roía como inúmeras garras do diabo. Como cultivadores no auge do universo, todos os presentes possuíam experiência e astúcia incomparáveis. Suas mãos estavam encharcadas de pecado e sangue fresco. Mesmo assim,
As palavras que soaram em seus ouvidos foram as palavras mais sombrias e insanas que já ouviram em toda a vida. A expressão no rosto de todos mudou drasticamente enquanto olhavam para as costas de Yunxi e o frio generalizado em seus corações se recusava a desaparecer. Até mesmo o Imperador Divino do Mar Sul, que estava observando alegremente do lado de fora até agora, lançou a Yunxi um súbito olhar de consternação. Ele há muito tempo chamava Yunxi de lunático na frente de seus reis e deuses dos mares. Ele também sabia que Yunxi não havia retornado para conquistar, mas para se vingar. Esta também foi a maior razão pela qual ele, o Imperador Divino mais selvagem e arrogante de todos, escolheu admitir a derrota. As pessoas mais assustadoras deste mundo não eram as mais fortes, mas as que eram loucas. Neste momento, ele de repente percebeu que havia subestimado completamente as profundezas da insanidade de Yunxi. A testa de Qian Yinger franziu um pouco quando ela ouviu essas palavras. As pupilas alargadas do deus dragão cinzento encolheram violentamente neste momento. A raça dos dragões era tão forte que ninguém ousava ofendê-los e o orgulho arrogante da raça dos dragões também significava que eles nunca se rebaixavam a intimidar outras raças. Como resultado, durante o reinado de 1 milhão de anos do reino do deus dragão, eles sempre foram admirados pelo resto do universo, sem exceção. Se os demônios da região divina norte realmente estivessem dispostos a jogar fora suas vidas para banhar o reino do deus dragão em sangue. Embora ele estivesse absolutamente convencido de que os demônios do norte não eram páreo para o reino do deus dragão, dado o poder que haviam demonstrado até agora, esses demônios, sem dúvida, causariam uma quantidade sem precedentes de danos ao reino do deus dragão. Especialmente se eles estivessem dispostos a trocar suas vidas para atingir esse objetivo. Após um breve período de silêncio pesado, seus olhos de repente se desviaram de Yunxi enquanto ele soltava uma risada rouca. Vocês, velhos demônios, ouviram isso? Vocês estão dispostos a colocar suas vidas em risco por um homem assim. Mas ele só vê vocês como ferramentas a serem sacrificadas sempre que for conveniente. E você ainda não é. Rachadura. O som de vários ossos de dragão quebrando ecoou no ar e reverberou como o som de uma montanha desabando. Yaoni levantou a cabeça, uma terrível luz diabólica reunindo-se em seus olhos antigos. Morrer pelo mestre seria a maior honra de nossas vidas. Yan 2 levantou um osso de dragão decepado em sua mão atrofiada. Só poderíamos esperar morrer 10.000 vezes pelo bem do nosso mestre. Os lábios de Yan 3 se abriram enquanto ele mostrava seus horríveis dentes cinzentos. Vivemos apenas para servir ao nosso mestre. Que tipo de merda você está tentando dizer, seu humilde dragão? O deus, dragão cinzento ficou completamente atordoado com essas palavras e todos os outros sentiram como se algo tivesse sido enfiado em suas gargantas. Eles foram incapazes de emitir um único som. Quando os 3 ancestrais Yama disseram essas palavras, não houve sequer um único indício de descontentamento ou resistência. Eles disseram essas palavras com um orgulho que vinha da medula de seus ossos, do fundo de suas almas. O Imperador Divino do Mar Sul sentiu seu couro cabeludo ficar completamente dormente. Esses 3 velhos e terríveis carniçais que nem deveriam existir neste mundo possuíam tamanha lealdade e reverência por Yunxi que isso o deixou confuso e perplexo. Suas palavras o confundiram. E também quase o fizeram enlouquecer de inveja e admiração. Um Imperador Divino era uma existência que poderia reinar sobre toda a criação. Eles não se dignariam a servir a nenhuma criatura viva. E isso também não se estendia apenas aos imperadores divinos. Todo imperador divino tinha que tratar os herdeiros do poder divino de seu reino com extremo respeito. Tiveram que tratá-los bem e acalmá-los com indulgências, tiveram até que fazer concessões com eles. Como o mundo era assim, eles naturalmente não seriam tão tolos a ponto de pensar neles como cães leais que sacrificariam alegremente suas vidas repetidas vezes, se pudessem. Indivíduos tão fortes quanto eles eram os pilares de um reino, então nunca poderiam se tornar cães leais. Entretanto, Yunxi na verdade tinha cães leais que não eram apenas tão fortes quanto imperadores divinos, mas também estavam dispostos a morrer 1000 vezes por ele. E ele tinha 3 deles, nada menos. Ele simplesmente não conseguia entender, muito menos aceitar. Que ótimo truque você fez. O deus dragão cinzento resmungou com uma voz rouca. Que grande truque você usou. Pensar que os chamados ancestrais Yama estariam realmente dispostos a se tornarem cães leais de um tolo.
Uma luz diabólica brilhou nos olhos de Ian 3 e ficou claro que ele ficou furioso com essas palavras. No entanto, ele não se atreveu a fazer movimentos precipitados. Ele olhou para Yunxi e perguntou: Mestre, podemos matar esse dragão humilde agora? A voz sinistra de Ian 3 não abalou nem um pouco o deus dragão das cinzas. Embora ele estivesse sendo restringido por aqueles 5 ancestrais, ele ainda falou com uma voz orgulhosa e severa: Venha, me mate. Yunxi. Se você tiver coragem. Então. Faça isso. Yunxi lançou-lhe um olhar e de repente riu friamente. A maioria das pessoas que conheci na minha vida tem medo da morte. Além disso, a minha experiência tem sido que quanto mais elevadas estas pessoas estão, mais medo da morte elas têm. Alguém como você, que realmente não tem medo da morte, é muito difícil de encontrar. Mas já que conheci alguém que não tem medo da morte, por que eu seria tão bondoso a ponto de permitir que você morresse? Os olhos do deus dragão cinzento se arregalaram mais uma vez enquanto ele soltava uma risada selvagem e zombeteira. Parece que você realmente não se atreve a matar meu eu supremo, afinal. Para onde foi sua coragem agora? Eu deixarei você morrer se quiser, disse Yunxi com uma voz calma, se você me implorar. Somente quando você aprender a se ajoelhar diante de mim corretamente é que você terá o direito de receber a morte, entendeu? O rosto do deus dragão cinzento estava contorcido de dor, mas risadas selvagens ainda continuavam a sair de sua boca. Vocês, demônios patéticos, estão realmente iludidos o suficiente para acreditar que este ser supremo se submeterá a vocês. Continuem sonhando. Ian 2, Ian 3. Yunxi se virou sem dar outro olhar ao deus dragão cinzento. Como fazer um dragão humilde implorar pela morte? Acredito que não deveria precisar te ensinar uma coisa não tão simples, correto? Esse comando baixo acendeu a malícia sombria que estava profundamente enraizada nos ossos dos 3 ancestrais Yama. Seus olhos antigos brilhavam com uma alegre luz negra e até suas vozes ficaram aquecidas de excitação. Nós obedecemos. Assim que os 3 ancestrais Yama falaram, um uivo de dor penetrante atravessou o ar acima da capital do Mar do Sul. Inúmeras cicatrizes negras começaram a se espalhar nas áreas do corpo do deus dragão cinzento perfuradas pelas garras fantasmas dos 3 ancestrais Yama. Era como se milhões de diabólicas facas negras estivessem cruelmente cortando cada canto de seu enorme corpo. A corrosão da escuridão já era uma espécie de tortura cruel por si só. Então, como poderia se sentir melhor quando estava sendo administrado pelas garras fantasmas do diabo Yama dos 3 ancestrais Yama? Cada uma daquelas incontáveis cicatrizes negras cada flash de luz negra foram suficientes para instruir todos os presentes sobre o que significava estar melhor morto do que vivo. No entanto, os uivos roucos de dor do deus dragão cinzento duraram apenas um segundo antes de ele fechar a boca. Ele não estava nem disposto a soltar um silvo de dor, muito menos a implorar por misericórdia ou morte. Os únicos sons vindos de sua boca eram os sons horríveis de suas presas quebrando enquanto se juntavam devido à imensa dor que ele estava sentindo. Pensar que os mais cruéis poderes do diabo Yama não poderiam realizar a simples tarefa de fazer com que este dragão se submetesse. Isso, sem dúvida, deixou os 3 ancestrais Yama em uma fúria silenciosa. Eles gesticulavam com as mãos ao mesmo tempo. Em um instante, as cicatrizes negras que cruzavam o corpo do deus dragão cinzento, que deveria ser tão resistente que era quase indestrutível, se multiplicaram, fazendo com que mais milhares de cicatrizes aparecessem, e seus ossos começaram a quebrar um por um. Uma verdadeira inundação de sangue de dragão jorrou de seu corpo naquele instante. Craque, o corpo do deus dragão cinzento teve espasmos violentos e ele quebrou suas próprias presas. A maioria dos especialistas dentro do Palácio Real soltou suspiros involuntários devido ao choque, mas o deus dragão cinzento ainda se recusou a chorar de dor. A dor de ter seus ossos quebrados não era menor do que a de ser torturado em um purgatório, mas não poderia quebrar seu orgulho como deus dragão. Ele riu, mesmo que isso tenha torcido seu rosto em uma bagunça de aparência sinistra. Você quer, meu Supremo, implorar por misericórdia? Pessoas como você nunca serão dignas. Suas mortes definitivamente serão 1.000.000 de vezes mais miseráveis do que as minhas.
O deus dragão cinzento podia rir e até falar sobre uma dor tão imensa. Todos no palácio ficaram atordoados com a imensa dor que o deus dragão cinzento estava suportando, mas algo mais os chocou ainda mais. Profundos sentimentos de admiração e respeito pelo deus dragão cinza floresceram em todos os seus corações. Esta era a força de vontade de um dragão, a alma de um dragão, os orgulhosos ossos de um dragão. Não há necessidade de ficar tão ansioso. Economize um pouco de suas forças e aproveite o processo. Yun-Shi disse de uma maneira lânguida e indolente. Tenho muito tempo de sobra. Tenho certeza de que torturar o chamado Deus Dragão não é algo que você vê todos os dias. A multidão definitivamente vai querer assistir por mais algum tempo, então você precisa aguentar um pouco mais. Justo quando ele terminou de falar, os músculos do Deus Dragão Cinzento começaram a estalar enquanto eram lentamente consumidos pela escuridão. O som terrível das presas do dragão rangendo continuou a ecoar no ar, mas ela nunca soltou um gemido de miséria ou começou a implorar por misericórdia. Mestre diabólico da região norte. O imperador divino do Mar Sul finalmente decidiu falar. O deus dragão cinzento já pagou um preço suficiente por ofender você, já que você e a raça dos dragões têm uma conexão especial e você não tem grande rancor do deus dragão cinzento. Você pode conceder sua bondade e misericórdia a ele e poupá-lo. O que você acha disso? Ofende e concede sua bondade. Ponto. As palavras do imperador divino do Mar Sul não causaram nenhuma gratidão no coração do deus dragão cinzento. Isso o enfureceu e um rugido rouco e distorcido de raiva saiu de sua garganta. Mar do Sul. Este Supremo não precisa que você implore por misericórdia em meu nome. Yun-Shi. Se você tiver coragem, me mate. Faça isso. Você quer morrer? Implore por isso. Yun-Shi disse com uma risada seca. Muito bem. O deus dragão cinzento acabara de quebrar a última de suas presas, mas a arrogância selvagem em sua voz não havia desaparecido nem um pouco. Sua maravilha sem bola. Um cachorro raivoso que sucumbiu à escuridão. Pessoas como você nunca serão dignas. Yun-Shi virou a cabeça para o lado enquanto lançava ao deus dragão cinzento um olhar incrivelmente frio. Honestamente falando, a força de vontade do deus dragão cinzento realmente superou suas expectativas. Na verdade, superou-as em muito. Ele estava perfeitamente ciente de quão cruéis terríveis eram os poderes do diabo Yama dos três ancestrais Siama. Como tal, ele sabia que a dor que o deus dragão das cinzas estava suportando atualmente não era menor do que dor infligida pela marca de desejo de morte da alma Brahma. Estaria tudo bem se ele não implorasse por misericórdia, mas na verdade ele conseguiu reprimir seus gemidos de dor. Parecia que ele realmente precisava reavaliar os 9 deuses dragões do reino do deus dragão. Por que a necessidade de perder tanto tempo com um mero deus dragão? Qian Yingye disse de repente. Ela continuou sem pressa. Dada a força de vontade de um deus dragão, ele não implorará por misericórdia, mesmo se você o torturar até a morte. Ela se levantou e olhou para Yun-Shi antes de dizer, se você quer que ele se submeta, você só precisa destruir as coisas que são mais importantes para ele. Vá em frente, respondeu Yun-Shi. Quando se tratava do reino do deus dragão, o conhecimento de Qian Yingye sobre ele cedia em muito o seu. É realmente muito simples. Qian Yingye disse. Para eles, as duas palavras Deus Dragão são mais importantes do que qualquer outra coisa. Mesmo que tenham que morrer 1000 vezes, eles nunca os abandonarão, e é ainda menos provável que façam qualquer coisa que atropele seu orgulho e dignidade como deuses dragões. Então, seus lábios perfeitos se curvaram em um sorriso malicioso enquanto ela pronunciava suavemente palavras que eram nada menos que um pesadelo abissal para o deus dragão cinzento. Quebre seu núcleo de dragão. Arranque sua pele de seu corpo e marque-o com o tipo de escuridão mais insultuosa que você possa imaginar. Depois disso, amarre-o no reino divino do paraíso eterno e transmita para o mundo ver. Que todo mundo se maravilhe com sua aparência lamentável e patética, que aquelas formigas que ele normalmente nem sequer daria uma olhada olhem para ele com olhos de pena. Como tal, o deus dragão cinzento se tornará a vergonha do reino do deus dragão, uma vergonha que se tornará eterna. No futuro, quando qualquer raça procurar a história do deus dragão cinzento, eles definitivamente verão as palavras humilhação e vergonha registradas nela. Você. O corpo do deus dragão cinzento de repente começou a estremecer espasmodicamente enquanto seus olhos dracônicos rapidamente mudavam de cinza opaco para carmesim.
Um arrepio invisível percorreu a espinha de todos. A deusa monarca Brahma, que já era uma pessoa extremamente terrível antes de cair em desgraça, tornou-se claramente ainda mais cruel e violenta após seu retorno. Muito bem. Yuan-Shi deu um leve aceno de cabeça enquanto dizia, Yan, Yan 2, Yan 3, vamos seguir a sugestão de Inger. Primeiro, quebre seus ossos e núcleo de dragão e deixe-o viver enquanto implora pela morte. Quanto à marca escura, HMPH, apenas grave as duas palavras dragão humilde em seu corpo. Entendido. Os três ancestrais Yama gritaram em uníssono. A energia escura que estava devastando o corpo do deus dragão cinzento parou de corroer seus ossos. Em vez disso, a escuridão começou a envolvê-los e a dobrá-los de maneiras indescritivelmente cruéis. O som de ossos quebrando ecoou como um trovão nos ouvidos de todos. Comparado a ser lentamente devorado pela escuridão, isso foi muito menos doloroso para o deus dragão cinzento. No entanto, o deus dragão, que nem sequer estava disposto a soltar um silvo de dor antes disso, de repente lamentou miseravelmente. Ele rugiu com uma voz distorcida de dor e angústia, mate-me. Mate-me. Sua voz não continha mais a arrogância teimosa de antes. Agora não só parecia incrivelmente ansioso, mas também tremia claramente de medo. Capítulo 1778, Diabo enlouquecido. Todo ser vivo neste mundo tinha uma fraqueza. Para o deus dragão cinzento, alguém que valorizava seu orgulho como membro do reino do deus dragão acima de tudo na vida, as breves palavras de Qian e Inger foram muito mais tortuosas para ele do que qualquer coisa que os três ancestrais Yama tivessem feito. Yuan-Shi lentamente olhou para ele enquanto falava com uma voz cheia de desdém. O quê? Este dragão humilde está tentando me dar comandos. Se você quiser que eu conceda graciosamente a morte a você, você terá que implorar por isso. Linhas cor de sangue começaram a se espalhar lentamente pelo rosto do deus dragão cinzento. Depois que ele se tornou um deus dragão, ele nunca implorou a ninguém além do próprio monarca dragão. Além do monarca dragão, não havia mais ninguém neste mundo que tivesse as qualificações para ouvi-lo implorar. No entanto, cada palavra que saiu da boca de Qian e Inger o mergulhou em um pesadelo infernal. Ninguém se atreveria a fazer uma coisa dessas. Ninguém seria capaz de fazer uma coisa dessas. Foi uma ação que enfureceria completamente o reino do deus dragão, uma ação que ia contra as leis do céu e a moralidade humana, algo que provocaria a condenação do mundo. Ainda assim, Yuan-Shi faria isso. Apenas uma única olhada no estado miserável da região divina a leste era prova disso. Tudo o que ele fez hoje foi prova disso. Isso provou que ele não tinha um pingo de dignidade ou decoro real, embora tivesse atingido o nível dos imperadores divinos. Ele claramente não passava de um lunático completo e absoluto. Ele estava aterrorizado e arrependido. Ele realmente se arrependeu. Lamentou ter escolhido provocar um homem tão louco. Uma vez que a determinação de alguém entrasse em colapso, seu corpo logo o seguiria, e o deus dragão das cinzas agora entendia verdadeiramente o que as palavras "prefiro estar morto do que vivo" significavam neste momento. Eu imploro. Sua boca tremia ao abrir e fechar mais de uma dúzia de vezes antes de finalmente pronunciar as palavras que nenhum deus dragão deveria ter que dizer nesta era atual. O mestre diabólico. Para me conceder a morte. Estas foram as palavras que ele achou mais difícil de dizer em toda a sua vida, as palavras que mais lhe causaram dor. No entanto, aquele instante de humilhação e vergonha monumentais logo deu lugar a uma profunda sensação de alívio. Ele até sentiu como se a dor em seu corpo tivesse diminuído várias vezes e seus olhos de dragão lentamente mudassem de escarlate para um cinza opaco e plano. Todos da região sul foram violentamente afetados pelo que acabara de acontecer. Mesmo assim, Yuan-Shi não escolheu zombar do derrotado e desesperado deus dragão cinzento. Seu rosto estava completamente impassível, como se tudo o que acabara de acontecer deveria ter acontecido. Ele continuou olhando para o deus dragão cinzento antes de dizer com uma voz fria e indiferente: responda a uma pergunta final. Quem é o verdadeiro idiota que... Um sorriso zombeteiro brilhou no rosto do deus dragão das cinzas em meio àquele silêncio terrível. Foi um sorriso dirigido a si mesmo. Depois disso, ele começou a rir antes de responder. Eu sou o tolo. O deus dragão cinzento sempre foi um homem extremamente arrogante e se comportava da mesma maneira mesmo quando falava com os imperadores divinos dos outros reinos. Mesmo depois de conhecer Yuan-Shi,
Ele ainda demonstrou a mesma arrogância, indiferença e desprezo que sempre demonstrou. Porque ele era um deus dragão. Como resultado, ele pagou um preço que nunca sonhou que teria de pagar. Certo, ele era um tolo. Agora que eles haviam chegado a esse ponto, não havia como ele sair dessa vivo. Sua morte hoje acenderia a fúria ardente do reino do deus dragão. Mas também se tornaria, sem dúvida, a vergonha dos deuses dragões. Vergonha do reino do deus dragão. Muito bom. Yuan-Shi pronunciou uma palavra de elogio antes de se virar e estender a mão casualmente. Mate ele. Sim. Os três ancestrais Yama gritaram ao mesmo tempo. Depois disso, seus poderes do diabo Yama irromperam de seus corpos, cobrindo a vasta capital do Mar do Sul na escuridão. No entanto, eles realmente não precisavam fazer tal coisa. Porque o deus, dragão cinzento, baixou todas as suas defesas depois de ter dito aquelas últimas palavras. Ele até retirou toda a energia flutuante do dragão de seu corpo. Porque ele só queria uma morte rápida agora. Bang! Em um único instante, o corpo dracônico do deus dragão cinzento. O corpo divino de um deus dragão, algo que o mundo reconheceu como o material mais duro e durável do mundo, explodiu em dezenas de pedaços sob o terrível poder dos três Yama. Ancestrais, como se fosse o corpo de um dragão mortal comum. Uma enorme chuva de sangue de dragão preto avermelhado derramou-se sobre a capital. Esta cena enraizou os pés de todos no chão e seus olhos permaneceram fixos onde o corpo do deus dragão cinzento estava, na enorme chuva de sangue de dragão. Os 4 imperadores divinos da região sul nunca tinham visto um deus dragão morrer de maneira tão terrível. Na verdade, mesmo seus grandes ancestrais, os imperadores divinos originais da região sul, não haviam testemunhado tal coisa. Porém, quem permaneceu mais calmo foi a pessoa que orquestrou esse evento entorpecente em primeiro lugar, Yuan-Shi. Ele caminhou casualmente de volta para seu assento enquanto dizia com uma voz lânguida, espero não ter arruinado o clima festivo de todos enquanto cuidava de um assunto pessoal. Minhas ações imprudentes danificaram este palácio real e espero que o imperador divino do Mar Sul seja magnânimo o suficiente para me perdoar. As palavras calmas e casuais de Yuan-Shi fizeram parecer como se ele tivesse meramente esmagado uma formiga que o estava incomodando. Qian Yinger olhou para ele. Embora ela permanecesse em silêncio, sua mente começou a agitar-se furiosamente. Ela tinha mais ou menos adivinhado por que Yuan-Shi tinha vindo para o reino divino do Mar Sul. Acontece que ela nunca imaginou que ele iria tão longe. Além disso, ela estava profundamente ciente de que Yuan-Shi não havia matado o deus dragão cinzento por sua grosseria. Mesmo que o deus dragão cinzento tivesse prestado a Yuan-Shi o mesmo respeito que um neto teria dado a seu avô, Yuan-Shi ainda teria encontrado um ajuste adequado. Razão para matá-lo aqui e agora. Gotas de sangue de dragão ainda dançavam no ar e as almas de todos foram tomadas por um tremor incontrolável. O deus dragão cinzento. Um dos deuses dragões. Seres que estavam em pé de igualdade com os imperadores divinos do reino dos deuses, morreu assim. Não houve batalha amarga e terrível. Não houve muita luta. Ele simplesmente morreu de uma maneira incomparavelmente casual e humilhante. Eles olharam estupidamente para o cadáver espancado do deus dragão e a figura negra sem limites de Yuan-Shi parecia preencher cada centímetro de suas almas trêmulas. Então este era o mestre diabólico do norte. A pessoa que lançou a região divina a leste nas profundezas do desespero em menos de um mês. Este era aquele Yuan-Shi da região leste, o garoto que tinha sido muito gentil e puro para seu próprio bem. O que acabara de acontecer sem dúvida abalaria todo o reino dos deuses. Entretanto, com esse único movimento, Yuan-Shi agora formou uma dívida de sangue com o reino do deus dragão que nunca poderia ser resolvida. A região divina oeste, que desempenhou o papel de observador passivo até agora, certamente entraria em conflito com a região divina norte no futuro. Como mestre diabólico da região norte, não havia como Yuan-Shi não estar ciente desse fato. Mas ele não demonstrou um único pingo de hesitação ou medo quando decidiu matar o deus dragão cinzento. O imperador divino do Mar Sul virou-se lentamente, com um leve sorriso no rosto. Acabei de dizer que um cavalheiro adequado deveria pagar com prazer as dívidas e a vingança. E as ações do mestre diabólico certamente podem ser consideradas uma vingança bem executada. Não tenho escolha a não ser lhe dar meu respeito. Respeito? Yuan-Shi perguntou estupidamente. O nobre imperador divino do Mar Sul realmente conhece essa palavra? Que surpresa!
O imperador divino do Mar Sul não dignificou as palavras de Yunshi com uma resposta. De repente, ele abriu sua manga dourada e um furacão ganhou vida, fazendo com que todos os escombros dentro do salão desaparecessem instantaneamente. O corpo do imperador divino do Mar Sul então ficou turvo antes de ele reaparecer sentado em seu trono real. Os outros imperadores divinos deuses do mar exibiam expressões rígidas e congeladas em seus rostos, mas somente Não Anseng exibia um pequeno sorriso no rosto. Já que o mestre diabólico da região norte resolveu seu problema pessoal com o deus dragão cinzento, é hora de voltar nossa atenção para o grande evento do meu reino divino do Mar Sul. Então peço a todos os meus convidados de honra que tomem seus lugares mais uma vez. Bang! Uma explosão abafada ecoou pelo salão antes mesmo que o imperador divino do Mar Sul terminasse de falar. Depois disso, uma estranha luz cinza brilhou no ar, fazendo com que uma vasta e densa energia de dragão preenchesse a área. Yan 2 ergueu lentamente sua garra fantasma no ar e segurava um núcleo de dragão na mão. O deus dragão cinzento foi completamente suprimido pelo poder da alma de um verdadeiro deus dragão. Depois disso, ele foi completamente contido pelos 5 ancestrais e daquele momento em diante não teve forças para resistir ou revidar. Como resultado, seu núcleo de dragão ficou completamente ileso. Permaneceu em um estado perfeito e impecável. Este era o núcleo do dragão de um deus dragão. Um item divino que nenhum dos imperadores divinos presentes jamais havia posto os olhos antes. Porque cada deus dragão na história do reino dos deuses morreu de velhice, e seus núcleos de dragão se dissiparam naturalmente quando suas vidas chegaram ao fim. Ninguém jamais foi capaz de matar um deus dragão. Mesmo que houvesse alguém que tivesse a habilidade e a coragem de forçar um deus dragão à morte, dado seu extremo orgulho, todo deus dragão destruiria seu próprio núcleo de dragão antes de morrer. Eles nunca permitiriam que o núcleo de sua força caísse nas mãos do inimigo. Infelizmente, o poder do deus dragão cinzento foi completamente suprimido pelos 5 ancestrais. Tentar destruir seu próprio núcleo antes de sua morte seria simplesmente uma ilusão de sua parte. Assim, Yan 2 estava segurando o primeiro e único núcleo de dragão deus dragão a aparecer na história do reino dos deuses. E era um núcleo de dragão primorosamente perfeito. Sua aura era tão poderosa que até mesmo o imperador divino do Mar Sul teve que parar e olhar para ela. A figura negra de Yan 2 ficou borrada no ar antes de reaparecer na frente de Yunshi. Ele se curvou diante de Yunshi enquanto estendia reverentemente o núcleo do dragão em sua direção. Mestre, como devemos lidar com este objeto? Yunshi estendeu a mão e o núcleo do dragão cinzento flutuou suavemente em sua palma. Sob o poder do deus dragão que ele estava liberando sutilmente, a aura do dragão sem mestre tornou-se incrivelmente mansa e dócil. Não se atreveu a explodir nem um pouco. Yunshi usou sutilmente sua percepção espiritual para sondar o núcleo do dragão que tinha cerca de 20 centímetros de largura. No momento em que seus sentidos espirituais entraram em contato com o núcleo, ele se sentiu como se tivesse tropeçado em um mundo sem limites. A energia do dragão dentro do núcleo era tão vasta que parecia infinita e ilimitada. Qian Yinger olhou para Yunshi. Depois de dar uma olhada em seus olhos, ela já havia descoberto o que ele faria com o núcleo do dragão. Entretanto, poderia o atual domínio do nada de Yunshi realmente permitir que ele refinasse a energia no nível de um deus dragão? Yunshi depositou o núcleo do dragão cinzento na pérola de veneno do céu com um movimento de suas mãos, fazendo com que os olhos de todos se arregalassem dramaticamente. Era como se eles tivessem acordado assustados e milhões de ondulações aparecessem em seus corações. Só se poderia obter o núcleo de dragão de um deus dragão matando um deus dragão. Isso era algo que nem deveria existir neste universo. Yunshi acenou com a mão antes de dizer com uma voz indiferente: limpe esse cadáver, é irritante para os olhos. Yan 2 imediatamente entrou em ação. Quando ele passou uma garra sobre o corpo quebrado do deus dragão cinzento, ela foi instantaneamente sugada por um aglomerado de luz negra. Depois disso, Yan 2 fechou a mão, fazendo a luz negra encolher e lentamente se fundir em um cristal espacial escuro como breu com cerca de meia polegada de comprimento. Um sorriso bizarro de repente brilhou no rosto de Yunshi enquanto ele pegava o cristal escuro que continha o corpo do deus dragão cinzento. Ele se virou ligeiramente para encarar o jovem parado ao lado do imperador divino do Mar Sul. Como príncipe herdeiro do Mar do Sul, o espírito e a mente de Nanqian-Qiu já haviam sido temperados e refinados. Ele não era um homem comum. No entanto, os eventos que acabaram de acontecer conseguiram abalar violentamente as almas dos imperadores divinos reunidos. Então por que ele,
Um príncipe herdeiro não oficial, seria diferente. No momento em que ele percebeu que o olhar de Yunxi estava realmente perfurando seu corpo, Nanqian-Qiu, que se recusou a se curvar e arranhar qualquer um, que tinha sido charmoso e elegante durante todo o processo, sentiu seu corpo ficar rígido. Ele sentiu como se todas as células sanguíneas de seu corpo tivessem parado de se mover e as mãos que ele inconscientemente cerrou em punhos começaram a tremer. Ele foi incapaz de impedi-los de tremer, não importa o quão forte ele apertasse os punhos. Enquanto Yunxi olhava para Nanqian-Qiu, um fantasma de um sorriso apareceu em seu rosto enquanto ele falava com uma voz lânguida. Eu disse há pouco que definitivamente presentearia o novo príncipe herdeiro do Mar do Sul com um grande presente. Ele levantou lentamente a mão e o cristal espacial que continha um corpo do deus dragão cinzento foi preso, entre dois dedos. Sangue, carne, tendões e ossos de um deus dragão. Qualquer uma dessas coisas é preciosa sem comparação e nem mesmo seu pai real poderia sonhar em obtê-las. Príncipe herdeiro do Mar do Sul, você se atreve a aceitar este presente generoso? Nanqian-Qiu olhou fixamente para Yunxi enquanto calafrios percorriam sua espinha. Seu couro cabeludo ficou completamente dormente e ele não conseguiu encontrar as palavras certas para responder. Ele tinha acabado de testemunhar pessoalmente um deus dragão morrer como um cachorro, então mesmo sendo o príncipe herdeiro do Mar do Sul, ele ainda sentia um pavor incrível quando olhava diretamente para Yunxi. Foi uma sensação de terror que ele nunca havia sentido antes em sua vida. Ele sentiu como se Yunxi estivesse segurando sua própria vida naquelas mãos diabólicas. Uma vida que ela poderia destruir casualmente por capricho. Uma vida que ele poderia esmagar se o deixasse um pouco irritado. Todos ficaram completamente estupefatos com as ações de Yunxi. Ele realmente pegou o corpo do deus dragão cinzento e o apresentou como um presente de felicitações ao príncipe, herdeiro do Mar Sul. Foi por isso que ele disse ao deus dragão cinzento: é uma pena que você não estará por perto para ver isso. Espere um minuto, será que ele decidiu naquele momento? Não, ele poderia realmente ter vindo aqui com a intenção de matar qualquer deus dragão que a região divina oeste enviasse para cá. Esses pensamentos causaram arrepios na espinha de todos. Neste momento, até mesmo a pessoa mais idiota entre eles percebeu que Yunxi tinha vindo por um motivo totalmente diferente do que eles imaginavam. Na verdade, suas intenções podem ser completamente opostas ao que esperavam. Ah! Nesse momento, as risadas ecoaram pelo salão como o toque de um sino antigo. Nanqian-Qiu ficou tão chocado com essa risada que quase pulou fora de si. O imperador divino do Mar Sul parou de rir quando disse com uma voz clara e brilhante: mesmo que você ainda seja jovem, já que é o príncipe herdeiro do meu Mar Sul, não há nada neste mundo que você deva temer. Por que você deveria ter medo de aceitar este presente generoso? Qian-Qiu, o sangue e os ossos deste deus dragão são de fato tesouros que nem eu, seu pai, posso sonhar em obter. Você deveria agradecer adequadamente ao mestre diabólico por conceder um presente tão grandioso a você. O coração e a alma de Nanqian-Qiu foram firmados. Ele sabia que o choque e o medo que acabara de demonstrar haviam desapontado muito seu pai real. Ele mordeu ferozmente a língua, seus olhos recuperando o foco e a clareza. Depois disso, ele olhou diretamente nos olhos de Yunxi enquanto começava a caminhar lentamente em direção a ele. Ele estendeu a mão e pegou o cristal espacial que estava na palma de Yunxi. Ele continuou a olhar diretamente nos olhos de Yunxi durante toda a sequência, seu olhar inabalável. Obrigado pelo presente extravagante, mestre diabo. Com certeza usarei bem os restos mortais do deus dragão. Sua voz era dura e dura enquanto ele inclinava seu corpo em direção a Yunxi. Muito bom. Yunxi olhou para ele antes de dar um pequeno aceno de cabeça. Era como se ele fosse um ancião dando um olhar de aprovação para um júnior. Mesmo que Nanqian-Qiu fosse muitos anos mais velho que seu próprio avô. Você realmente é digno de ser escolhido como sucessor do Imperador Divino do Mar Sul. Não apenas sua aparência é excelente, mas seu espírito também é extraordinário. No mínimo, você é muito mais adorável do que aquele humilde dragão, disse Yunxi com uma voz calorosa. Já que você aceitou minha generosidade, então não deveria ser muito difícil responder algumas das minhas perguntas, certo? Capítulo 1779, Diabo Enlouquecido, 2. O sangue no corpo de Nanqian-Qiu congelou como gelo quando Yunxi olhou e falou com ele. Ele subconscientemente olhou para o Imperador Divino do Mar Sul em busca de apoio. O Imperador Divino do Mar Sul não disse nada, mas franziu um pouco a testa diante da reação do filho.
Percebendo que sua reação foi imprópria, Nam Qian-Qiu agiu rapidamente para recuperar a compostura. Quando ele encarou Yun-Shi novamente, seu olhar voltou à calma. Qian-Qiu responderá a todas as suas perguntas, mestre diabo. Muito bom. Os olhos e a voz de Yun-Shi escureceram um pouco. Príncipe herdeiro do Mar Sul, não faz muito tempo eu ouvi dizer que você e seu pai real viajaram para a região divina leste antes de herdarem o poder divino do Mar Sul. O imperador divino do Mar Sul lançou um olhar para Qian-Inger. Minha pergunta é, qual foi o propósito de você viajar para a região divina leste? Yun-Shi olhou para Nam Qian-Qiu. Seu olhar era inofensivo e seu tom, questionador, mas parecia que isso mudaria imediatamente se ele tentasse evitar responder. Nam Qian-Qiu não tinha esquecido aquela viagem em particular, é claro. Afinal, foi a viagem para a região divina leste logo antes de ele receber sua herança. Sua expressão não mudou, mas sua mente estava girando enquanto ponderava sobre o objetivo de Yun-Shi. Entretanto, seu silêncio causou uma mudança nos olhos de Yun-Shi. Até a voz dele pareceu suavizar um pouco. O que está errado? Foi uma experiência tão comum que você não consegue falar sobre ela. Todos se viraram para encarar Nam Qian-Qiu. O fim chocante do deus dragão cinzento ainda não havia desaparecido de suas mentes e Yun-Shi já estava trazendo algo novo. Uma coisa era certa, não poderia ser uma pergunta inocente. Nam Qian-Qiu ergueu os olhos e sorriu. Eu, Nam Qian-Qiu, sou o príncipe herdeiro do Mar do Sul e não há nada que eu não possa dizer, a menos que a pessoa que está ouvindo seja indigna de ouvir minhas palavras. Naturalmente, você não está entre essas pessoas, mestre diabo. Ele se virou ligeiramente para encarar a multidão antes de declarar em voz alta, quando Qian-Qiu se tornou um rei divino, o poder divino do deus do mar finalmente o aceitou e o reconheceu como um ser digno de se tornar um deus do mar. Desde então, o pai real pensou em me tornar seu príncipe herdeiro. Todos os altos escalões da região divina sul sabiam disso, é claro. Mas antes de herdar o poder divino do deus do mar, viajei com meu pai real para a região divina leste por 2 motivos. Primeiro, fomos visitar os 4 imperadores divinos da região divina leste e informá-los que eu era o futuro sucessor do reino divino do Mar Sul. 2. Queríamos reunir uma grande quantidade de Spirit Orbs frescos para purificar minha profunda energia e vitalidade. Foi para suavizar o processo de herança e melhorar minha compatibilidade com o poder divino do Deus do Mar. Quando Nam Qian-Qiu terminou, a alma de Yiling estremeceu tão violentamente que Yun-Shi quase pensou que ela havia perdido o controle. Yun-Shi ficou um pouco surpreso com a franqueza de Nam Qian-Qiu. Ele colocou um sorriso no rosto e perguntou, quem foi quem caçou os espíritos da madeira e reuniu os orbes dos espíritos da madeira? Sim, é claro. Nam Qian-Qiu respondeu imediatamente sem hesitação. Ele nem piscou apesar da pergunta vinda do próprio Yun-Shi. Se eu não pudesse lidar com algo assim sozinho, então estaria à altura das expectativas do meu pai, não é? A partir do momento que Yun-Shi fez essa pergunta do nada, Nam Qian-Qiu adivinhou que ele já devia ter aprendido tudo. Além disso, o primeiro reino real que visitaram quando viajaram para a região divina leste foi o reino divino do monarca Brahma, e conhecendo sua habilidade, ele não ficou surpreso que seus movimentos foram completamente descobertos. Hoje, Qian-Inger estava apoiando Yun-Shi, e o imperador divino monarca Brahma também sucumbiu a Yun-Shi. Depois de uma breve consideração, Nam Qian-Qiu decidiu acabar com o engano e responder o mais honestamente possível. Sem contar que aquela viagem foi completamente insignificante para ele. O imperador divino do Mar Sul não havia falado nada durante todo esse tempo, mas secretamente estava bastante satisfeito com o desempenho de Nam Qian-Qiu. Afinal, Yun-Shi tinha acabado de torturar e matar o deus dragão cinzento há pouco. Não seria exagero dizer que o mestre diabólico estava exalando tanta pressão quanto qualquer imperador divino existente no momento. Uma boa resposta. Foi difícil ler qualquer emoção na expressão ou nas palavras de Yun-Shi. Que eu saiba, você obteve bastante recompensa de um pequeno reino estelar próximo ao reino divino do paraíso eterno, estou certo. Qian-Inger estava bem aqui, então Nam Qian-Qiu não ficou surpresa com o quão profundo era o conhecimento de Yun-Shi sobre os seus movimentos. Ele levou um momento para lembrar antes de responder, isso é correto, mestre diabo. Esqueci o nome desse reino estelar. Mas você está definitivamente certo ao dizer que ele está próximo do reino divino do paraíso eterno. Yun-Shi. Eu sei que restam muito poucos espíritos da madeira no mundo, então inicialmente pensei que não seria uma tarefa fácil encontrá-los.
Porém, como se o caminho celestial estivesse me favorecendo naquele dia, consegui encontrar quase 1000 espíritos da madeira naquele reino estelar. Naturalmente, matei todos eles. Consegui reunir muitas vezes os novos orbes do espírito da madeira que precisava em apenas um momento. Nankian Kyu continuou. Uma coisa que me chamou a atenção durante a caçada foi que as auras dos 2 líderes da tribo dos espíritos da madeira eram mais fortes e muito diferentes do resto dos espíritos da madeira. Depois de perguntar ao meu pai sobre isso, descobri que eles eram Royal Owl Spirits, uma raça de Owl Spirits que se pensava estar extinta. Infelizmente, eu não sabia disso naquela época, então não os impedi quando eles detonaram seus Owl Spirit Orbs e cometeram suicídio. Ele balançou a cabeça ligeiramente antes de acrescentar, mesmo agora, o simples pensamento do valor dos Royal Owl Spirit Orbs me enche de arrependimento. O coração de Yunxi estava tremendo. Veio das profundezas da alma de Yiling. O quebra-cabeça se encaixava tão perfeitamente que era impossível semear nele um mínimo de dúvida. A tragédia que se abateu sobre a raça dos espíritos da madeira, o pesadelo que custou tudo a Yiling. No fim das contas, o culpado não foi o reino divino do monarca Brahma, afinal. Foi o reino divino do Mar Sul quem causou tudo, um reino real da região divina Sul tão distante que a possibilidade nunca passou pela cabeça deles até que Qian Ying'er completasse sua investigação. Ainda mantendo um leve sorriso no rosto, Yunxi consolou Yiling silenciosamente em sua cabeça enquanto perguntava a Nankian Kyu, você é surpreendentemente franco sobre isso. Você não sabe que caçar espíritos da madeira é considerado um tabu vergonhoso em todo o mundo, claro. Se o crime foi cometido por meros mortais, então o pecado deles não pode ser subestimado, respondeu Nankian Kyu. Mas nem você nem eu somos mortais, não é? Ele declarou enquanto olhava para Yunxi, quando o mestre diabólico emergiu da região divina norte e ordenou a destruição da região divina leste. Incontáveis inocentes foram enterrados no processo. No entanto, foram seus corpos que pavimentaram seu caminho para fama e glória incomparáveis. Hoje, não há ninguém no mundo inteiro que não tenha ouvido falar do mestre diabólico da região norte. Quanto a mim, o sacrifício de várias centenas de espíritos da madeira me tornou um príncipe herdeiro do Mar Sul melhor e, no futuro, um imperador divino do Mar Sul melhor. Tendo isso em mente, o resultado não justifica o processo. O bem não supera o mal. Se meu ato for considerado bom, então os espíritos da madeira deveriam se sentir honrados por terem morrido por minha causa. Se for ruim então. Ele parecia querer sorrir. Meu pecado ainda não é nada comparado ao seu, mestre diabo. Yunxi não disse nada. Todos ficaram chocados com as palavras de Nankian Kyu. Na opinião deles, Yunxi mencionou isso porque queria intimidar Nankian Kyu. Afinal, o crime se tornaria uma marca negra em sua ficha caso fosse divulgado. Surpreendentemente, Nankian Kyu não apenas confessou seu crime de boa vontade, mas também foi capaz de resolver facilmente a crise de reputação contra Yunxi, que havia assustado os imperadores divinos há pouco. Todos começaram a olhar para Nankian Kyu sob uma luz diferente. O imperador divino do Mar Sul finalmente soltou uma risada e disse, você é uma criança, Qian Kyu. É rude comparar-se ao mestre diabólico. Nankian Kyu rapidamente fez uma reverência em pedido de desculpas. Você está certo, Pai Real. Por favor, me perdoe, mestre diabo. Yunxi sorriu enigmaticamente antes de dizer, muito bom. A maneira como você fala, a maneira como você se apresenta. Você realmente é o sucessor do imperador divino do Mar Sul. Você o elogia demais, mestre diabo. O imperador divino do Mar Sul riu. Se Qian Kyu possuísse pelo menos 10% de sua habilidade e porte, eu já teria entregado o trono a ele. O som sonoro de um gongo veio de fora, e o rei do Mar do Inferno do Norte falou em voz baixa, Sua Alteza, está na hora. Muito bem. O imperador divino, do Mar Sul levantou-se. Levante o altar divino. Seus olhos estavam brilhantes e sua pele parecia saudável. Era como se ele não tivesse sido afetado pela morte chocante do deus dragão cinzento. Estronda, 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 uma torre dourada de 5 quilômetros de largura que explodia com luz divina ergueu-se do solo e perfurou as nuvens num piscar de olhos. Tinha pelo menos 30.000 metros de altura. Uma nuvem de luz dourada cobria o topo da torre. Na verdade, era quase tão grande quanto toda a capital do Mar do Sul. Não foram apenas as pessoas da capital do Mar do Sul.
Todos nos cantos mais distantes do reino divino do Mar Sul podiam ver a enorme torre que perfurava as nuvens e a luz dourada que iluminava todo o céu. Incontáveis profundos praticantes do Mar Sul caíram de joelhos e oraram, prestando testemunha do grande evento que estava ligado ao futuro do próprio reino divino do Mar Sul. Ah! O imperador divino do Mar Sul soltou uma gargalhada antes de avançar. O altar divino está elevado. Honrados convidados, por favor, sigam-me até o altar divino e testemunhem o futuro do Mar do Sul. É uma exibição impressionante. Qian Ying'er desviou o olhar antes de perguntar com uma voz fria. Lembro-me que a torre divina do Mar Sul é erguida durante a coroação de um imperador divino. Você não tem medo de que isso seja demais para o seu príncipe herdeiro suportar? Ele. É verdade que nenhum príncipe herdeiro antes do meu teve essa honra. O imperador divino do Mar Sul riu. Mas como ele é meu filho, não há glória no mundo que ele não suportasse. Ah! A declaração revelou sua infinita arrogância e uma surpreendente satisfação. Ele valorizava Nan Qianqiu muito mais do que demonstrava, ao que parecia. Torre divina do Mar do Sul? Yuanxi olhou para cima. A torre tinha pelo menos 10.000 andares de altura e no topo da torre havia um altar cercado por uma luz divina. Parecia incrivelmente impressionante. Por aqui, meus convidados de honra. O imperador divino do Mar Sul ergueu a mão em convite antes de alçar voo. Nan Qianqiu, os reis dos mares e os deuses do mar rapidamente seguiram atrás dele. O imperador divino Xiqian, o imperador divino Xuanyuan e o micro-imperador divino Roxo trocaram olhares um com o outro antes de levantarem voo também. Qian Ying'er estava correta. A torre divina do Mar Sul só foi totalmente erguida durante a coroação de um imperador divino. O objetivo era fazer uma oração aos seus e anunciar o novo imperador divino ao mundo. Até o momento, isso nunca havia sido feito durante a cerimônia de atribuição de um príncipe herdeiro. Eles ficaram intrigados, mas não expressaram suas dúvidas. Vamos! Yuanxi ordenou antes de voar suavemente. O olhar de Qian Yugu varreu a torre. Um momento de silêncio depois, ele enviou uma transmissão de som para Yuanxi. Vossa Magnificência, a aura da torre é um pouco diferente do que eu me lembro. Pode ser sensato agir com cautela. Mas Yuanxi não reagiu. Era quase como se o conselho tivesse caído em ouvidos surdos. Qian Yugu não tentou uma segunda vez. Enquanto acontecia a cerimônia de atribuição do príncipe herdeiro do Mar do Sul, o reino do Deus Dragão também estava experimentando o que poderia ser o maior choque de sua história. Todos os 8 deuses dragões estavam em locais diferentes, mas suas almas estremeceram violentamente e a luz em seus olhos explodiu como uma supernova ao mesmo tempo. Dentro da capital do Mar do Sul, inúmeras pessoas também testemunharam a trágica morte do Deus Dragão Cinzento. A notícia impressionante estava se espalhando por todos os cantos do reino dos deuses a uma velocidade surpreendente. Quando os participantes chegaram ao topo da torre divina do Mar Sul, todos foram banhados por uma luz dourada. Originou-se da forma mais pura do poder divino do Mar do Sul, e cada raio continha uma quantidade inimaginável de riqueza e poder. Muitos habitantes do reino divino do Mar Sul estavam olhando para o céu e testemunhando o nascimento do futuro imperador divino do Mar Sul neste momento, mas apenas um punhado deles tinha o direito de pisar no altar. Na verdade, o imperador divino do Mar Sul, os reis dos mares e os deuses do mar eram os únicos no reino divino do Mar Sul que tinham o direito de ascender à torre. Nem mesmo os élderes, príncipes e princesas do reino do mestre divino estavam qualificados para entrar. Qianqiu, começou o imperador divino do Mar Sul. A cerimônia de hoje não é apenas uma cerimônia e, depois de hoje, minhas expectativas não serão mais as únicas coisas em seus ombros. Eu entendo. Nan Qianqiu assentiu calmamente. Foi difícil não ficar impressionado com ele. Rezemos aos antepassados antes de começarmos a cerimônia. Feiyong, Zentian, fiquem de guarda na entrada enquanto nos preparamos. Sim, Sua Majestade. O rei do Mar do Inferno Oriental e o rei do Mar do Inferno do Norte reconheceram. Eles ficaram de guarda atrás de Nan Qianqiu enquanto ele estava ajoelhado no centro do altar divino e orando aos ancestrais. Se alguém estivesse olhando em seus olhos neste momento, poderia apenas notar o traço de um motivo oculto por trás deles. Yuanxi estava parado no altar gigante e olhando abaixo dele. Ele parecia completamente despreocupado com a cerimônia que iria começar em breve. Deve haver um tumulto no reino do Deus Dragão agora. Qian Ying'er se aproximou de Yuanxi e disse lentamente, por favor, diga, qual será seu próximo passo?
Você não está planejando enfrentá-los de frente, está? Este é apenas o começo, respondeu Yunchi friamente, mas não lhe deu uma resposta direta. Conhecendo sua personalidade, não estou nem um pouco surpreso, mas gostaria que você ouvisse a voz da razão e falasse com Xiao de vez em quando. Ela parou por um momento antes de sorrir. Bem, o que está feito, e a região divina norte é apenas uma ferramenta no final. Interagir com Xiao tem o efeito interessante de diminuir essa memória específica. Yunchi. Você pode ver todo o reino divino do Mar Sul daqui. O que você acha dessa visão, mestre diabo? A voz do Imperador Divino do Mar Sul de repente soou ao lado de seus ouvidos, e um clarão dourado depois o homem estava parado ao lado de Yunchi olhando para o mundo sob seus pés. Em vez de olhar para ele, Yunchi perguntou friamente, há algo sobre o qual você gostaria de falar, Imperador Divino do Mar Sul? O Imperador Divino do Mar Sul sorriu uma vez antes de fazer uma pergunta que parecia ter surgido do nada. Como você categoriza as pessoas do mundo, mestre diabólico? Aqueles que merecem morrer e aqueles que não merecem, respondeu Yunchi. Sua voz era calma, mas parecia haver algo estranho escondido por trás dela. Qianinger. Essa visão se ajusta muito bem ao seu título. O Imperador Divino do Mar sorriu. Você gostaria de saber como eu categorizo as pessoas do mundo, Devil Master? Ei! Yunchi soltou uma risada baixa. Achei que houvesse apenas um punhado de pessoas em quem você realmente prestava atenção, Imperador Divino do Mar Sul. É realmente necessário categorizá-los. A meu ver, existem 4 tipos de pessoas. O Imperador Divino do Mar Sul continuou sem impedimentos. Há muitos que pensam que sou egocêntrico, lascivo, louco e fora de controle. Eles acham que não tenho nada do comportamento que um verdadeiro governante deveria ter, mas o que eles não sabem é que minha máscara muda dependendo do tipo de pessoa que estou enfrentando. O primeiro tipo são os fracos. Como você já deve ter percebido pelo nome, eles são pessoas patéticas que nunca ousarão se levantar contra mim. Eles podem engolir qualquer quantidade de opressão ou indignidade, desde que seus resultados finais permaneçam intocados. Portanto, sou livre para agir como quiser e fazer o que quiser, independentemente das normas ou tabus sociais. Ele lançou um olhar para os 3 imperadores divinos, da região sul parados a alguma distância dele após terminar sua sentença. Ele nem se preocupou em esconder de quem estava falando. O segundo tipo são vilões sem escrúpulos. Seu poder e autoridade são iguais ou melhores que os meus, e suas mentes são ainda mais imprevisíveis. Eu teria que ser cauteloso perto deles, mas, novamente, não preciso me conter. Como uma pessoa astuta, seu interesse próprio vem antes de tudo, então eles não se tornarão hostis, a menos que recebam um bom motivo para isso. É claro que, se encontrassem a oportunidade perfeita para me eliminar, não hesitariam em realizar o ato. Qian Fantian? Yunchi disse o nome com indiferença. Isso mesmo. Nesta época, ele é o único homem no mundo inteiro que mereceu esta categoria. O Imperador Divino do Mar Sul disse. Infelizmente, ele não está mais conosco graças a você. Nunca me contenho perto dos 2 primeiros tipos de pessoas, mas os 2 últimos são uma história completamente diferente. O primeiro tipo é o Rei Intocável. Eu nunca ajo ou me comporto fora da linha quando estou perto do Monarca Dragão. O Imperador Divino do Mar Sul admitiu diretamente. O segundo tipo é um louco. Ele sorriu um pouco. Um louco não conhece o medo nem as consequências, e o menor toque pode ativá-los completamente. Eles poderiam pagar até o preço da vida se isso significasse trazer miséria para aqueles que os afligem. É por isso que ninguém está disposto a provocar um louco. Até eu adotaria uma abordagem pacifista se encontrasse um louco poderoso. Uma brisa fria passou pela pele de todos e esfriou um pouco a temperatura. Por acaso você está me descrevendo, Imperador Divino do Mar Sul? Yunchi perguntou indiferentemente. Contudo, o Imperador Divino do Mar Sul balançou a cabeça. Não. Você não pertence a nenhum desses tipos. Ele se virou lentamente e olhou para Yunchi com seus olhos dourados antes de dizer, embora eu tenha pensado que você era um louco e lhe dei o espaço que pensei que você precisava quando descobri sobre você. Yunchi virou lentamente a cabeça e encontrou o olhar do Imperador Divino do Mar Sul. Ele perguntou curioso, se não sou um louco, então o que sou? O Imperador Divino estreitou os olhos, desenhou o que parecia ser um sorriso amigável no rosto e respondeu, um cachorro louco, é o que você é. A conversa deles não foi alta,
Mas absolutamente todos no altar divino eram pessoas poderosas. Naturalmente, a resposta não escapou aos seus ouvidos. O ar, a respiração, os olhos e até o sangue, tudo parecia congelar em um instante. Os 3 imperadores divinos da região sul que estavam desviando o olhar instantaneamente se voltaram para o imperador divino do Mar Sul Yanxi. O choque profundo foi gravado em todas as suas feições. Estranhamente, Yanxi não apenas parecia perfeitamente imperturbável, mas a expressão por trás da névoa fina e negra que cercava sua pessoa quase não mudou. Na verdade, os cantos de seus lábios estavam ligeiramente levantados. Se posso perguntar, qual é a diferença entre um louco e um cachorro louco? É simples. O imperador divino do Mar Sul respondeu com um sorriso: um louco é louco, mas nem mesmo eles perderam toda a sua humanidade e razão. Portanto, ainda existem muitas maneiras de negociar e aplacar tal pessoa. Mas se um cachorro louco quiser morder alguém? O imperador divino do Mar Sul balançou a cabeça. Quem no mundo poderia mudar de ideia? Então um louco pode ser aplacado e negociado. Os olhos do imperador divino do Mar Sul se estreitaram em fendas longas e perigosas. Mas um cachorro louco só pode ser varrido da superfície do mundo. Capítulo 1780, Trunfo do Mar do Sul. Naquele instante, o céu azul pendurado acima do altar, não, todo o reino divino do Mar Sul pareceu ficar tão frio quanto a morte. O imperador divino Xiqian, o imperador divino Xuanyuan e o micro-imperador divino Roxo, até mesmo os deuses do mar foram claramente pegos de surpresa. A súbita mudança para a hostilidade foi rápida, inesperada e extremamente imprudente. Embora Yanxi só tivesse trazido algumas pessoas com ele, seu poder e crueldade só poderiam ser descritos como um pesadelo. Então, por que o imperador divino do Mar Sul escolheu este lugar e hora para provocar aquele espectro violento que nem sequer temia os deuses dragões? O rei do Mar do Inferno do Norte e o rei do Mar do Inferno Oriental foram os únicos que mantiveram sua postura. A única coisa que mudou foi a crescente luz dourada em seus olhos. Nanqianqiu ergueu lentamente os olhos. Ele ficou tão chocado quanto os outros, mas se recuperou e entendeu o que estava acontecendo quase imediatamente. Os cantos de seus lábios viraram para cima enquanto ele murmurava para si mesmo, como esperado do Pai Real, Imperador Divino do Mar Sul, disse o Imperador Divino Xuanyuan. Esta dificilmente é a ocasião para fazer uma piada como essa. Piada? O Imperador Divino do Mar Sul soltou uma risada baixa. Eu nunca brinco. Os cães loucos devem ser mortos e quanto mais cedo melhor. Eles devem ser aniquilados até o último fio de cabelo de seus corpos, ou a região divina sul pode muito bem se tornar a próxima região divina leste. O que você acha, mestre diabo? Você está absolutamente certo. Um sorridente Yanxi disse com uma voz fria: até eu tenho medo de pessoas que foram transformadas em cães loucos pelas circunstâncias ao seu redor. Mar do Sul, sua alma deve estar tremendo como uma folha agora, não é? Contrariamente à expectativa de todos, Yanxi não reagiu com uma súbita explosão de raiva, violência ou risadas enlouquecidas. Ele estava tão imperturbável que era quase assustador. Ao lado de Yanxi, a reação de Qian Yinghe também foi bastante branda. Ela nem sequer lançou um olhar de soslaio ao Imperador Divino do Mar Sul. Era quase como se ela fosse uma espectadora independente que estivesse apenas assistindo a um show. Os 3 ancestrais Yama não estavam tão calmos. Entretanto, seus velhos olhos de repente brilharam como sóis negros, e era como se 6 abismos negros estivessem prestes a devorar tudo sob seus pés. Qian Yugu e Qian Binzu trocaram olhares antes de olharem para baixo em uníssono. A expressão deles gradualmente ficou séria. A reação de Yanxi, ou a falta dela, não surpreendeu em nada o Imperador Divino do Mar Sul. Ele não apenas estava acompanhado por 7 mestres divinos de nível 10, 5 deles eram até mesmo monstros de nível ancestral. Ninguém na sua posição entraria em pânico ou ficaria zangado com esta súbita desavença. Quem sabe ele pode até estar rindo de sua estupidez por dentro neste exato momento. Você tem razão. O Imperador Divino do Mar Sul levantou lentamente os braços. Yanxi, você é um cachorro louco impressionante. Você não apenas me aterroriza do fundo da minha alma, como também me levou a métodos aos quais nunca pensei que teria que recorrer. Não era como se o Imperador Divino do Mar Sul estivesse tentando bancar o tímido antes, mas agora não havia espaço nem para uma desculpa frágil. Depois que ele terminou sua frase, um tremor estranho apareceu de repente nos olhos do Imperador Divino Xiqian,
do Imperador Divino Xuanhuan e do Micro-Imperador Divino Roxo. Ao mesmo tempo, Não Anseng brilhou dourado e lançou uma marca dourada em direção a seus alvos. Não, a marca dourada não era para Yunxi, que estava a poucos metros dele. Eles foram destinados aos 3 imperadores divinos da região divina do Mar Sul, na retaguarda. Estranhamente, nenhum deles tentou esquivar-se ou defender-se da marca. Na verdade, eles permitiram que ele os empurrasse e usaram a energia para se lançarem para longe do altar. No momento em que os 3 imperadores divinos cruzaram a fronteira, um arco-íris dourado se espalhou acima da capital do Mar do Sul e envolveu todo o altar divino. Yunxi pareceu surpreso que o Imperador Divino do Mar Sul pudesse enviar 3 imperadores divinos voando para longe com um único golpe. Foi nesse momento que Qian Yugu e Qian Binzu quebraram sua inação e destruíram o próprio espaço. Eles invocaram seu enorme poder divino do monarca Brahma e agarraram uma certa pessoa ao mesmo tempo. O alvo deles não era outro senão o homem que estava no centro do altar divino, Nanqian-Qiu. No entanto, os 2 reis dos mares estavam a apenas 10 passos de Nanqian-Qiu. Parecia que eles haviam previsto que isso aconteceria desde o início. No momento em que os 2 poderosos ancestrais Brahma agiram, eles se viraram, liberaram instantaneamente o poder que estavam reunindo secretamente e formaram uma barreira dourada para bloquear o ataque. Clang! O poder de 4 mestres divinos de nível 10 colidiu entre si, e o ruído gerado pela explosão foi tão terrível que quase destruiu o céu azul. Embora todos fossem mestres divinos de nível 10, os poderes de Qian Yugu e Qian Binzu eram muito maiores e mais firmes que os de seus oponentes. O Rei do Mar do Inferno Oriental e o Rei do Mar do Inferno do Norte não podiam nem esperar combiná-los. No entanto, os 2 ancestrais Brahma lançaram um ataque surpresa, e os 2 reis dos mares estavam reunindo forças esperando que isso acontecesse. Portanto, nem os ancestrais Brahma nem seu poder foram capazes de se aproximar de Nanqian-Qiu, muito menos machucar um fio de cabelo de seu corpo. Um instante era tudo o que precisavam. Usando a força explosiva a seu favor, os reis dos mares retiraram-se em alta velocidade e escaparam do altar divino com Nanqian-Qiu perfeitamente calmo. Nem Qian Yugu nem Qian Binzu perseguiram ou deram uma segunda olhada ao fugitivo Nanqian-Qiu. Se isso fosse antes de eles participarem do experimento, a ideia de atacar um júnior, muitas gerações mais jovem que eles, nunca teria passado pela cabeça deles. É tarde demais. Qian Yugu soltou um suspiro. Bem jogado, Mar do Sul, disse Qian Binzu enquanto olhava para o Imperador Deus. E, vocês me elogiam demais, idosos. O Imperador Divino do Mar sorriu. Pessoas extraordinárias em momentos extraordinários só podem ser tratadas com métodos extraordinários. Você não concorda? Todos os deuses do mar presentes no altar apareceram atrás do Imperador Divino do Mar Sul enquanto ele falava. Seus corpos brilhavam ligeiramente e seus olhos brilhavam com uma pressão que lembrava a descida dos deuses. O que vocês 2 estão fazendo? Yunxi estreitou os olhos ligeiramente para Qian Yugu e Qian Binzu. Ele estava claramente descontente com eles agindo sem ordens. Mar. Imperador. Barreira. Qian Yugu entreabriu os lábios e disse lentamente. O que é aquilo? Yunxi olhou para o arco-íris dourado que cercava o altar. O brilho selvagem em seus olhos não diminuiu nem um pouco, apesar da série de eventos inesperados. Era como se todas as barreiras do mundo fossem apenas uma piada para ele. Qian Yugu respondeu, você se lembra da barreira absoluta da alma estelar que o reino do Deus estelar ativou antes do infante maligno retornar ao mundo? Esta barreira do Imperador do Mar é semelhante a isso. Ela olhou para cima ligeiramente e continuou com uma voz mais sombria. É igualmente impermeável a todo o poder deste mundo, e é transitável apenas por aqueles com a linhagem sanguínea e energia divina correspondentes. Yunxi. Quando o reino do Deus estelar estava se preparando para sacrificar Jasmine e Kaisi, eles ativaram a barreira absoluta da alma estelar que ninguém, nem mesmo os imperadores divinos que chegaram ao local foram capazes de quebrá-la. Somente aqueles com o sangue e o poder divino dos deuses estelares poderiam passar. Claro, foi finalmente destruído pelo infante maligno desperto. Você não me decepciona, Yinger. Você não poderia ter visto a barreira do Imperador do Mar antes, e o Mar do Sul não ativou por dezenas de milhares de anos, mas você ainda foi capaz de reconhecê-la imediatamente. Parece que a poluição das trevas não consumiu a sua inteligência. O Imperador Divino do Mar Sul elogiou.
Seu sorriso ficou mais confiante e controlado depois que Nankiankyo foi levado para um lugar seguro. A luz divina que se instalou em seus olhos também se tornou mais profunda. Do lado de fora do altar divino, os outros 3 imperadores divinos da região divina sul observavam tudo com a respiração suspensa. O imperador divino do mar sul os havia avisado antes de lançar as marcas neles, e foi por isso que eles se permitiram ser lançados para longe do altar divino. No entanto, eles ainda não entendiam o que não Anseng estava planejando fazer. A julgar pelo seu tom e sua intenção assassina, o imperador divino do mar sul estava planejando matar Yun-Shi a todo custo. Contudo, o poder de Yun-Shi era estranho e imprevisível, e os 7 seres mestres divinos eram alguns dos poderes mais fortes do mundo. O reino do Mar Sul poderia ser o reino real mais forte da região divina sul, mas não havia como eles terem o poder de perfurar sua proteção e matar Yun-Shi à força. Além disso, a barreira do Imperador do Mar era indestrutível, mas tudo o que podia fazer era prender o inimigo. Ele não poderia estar planejando prendê-los até que o enfurecido monarca dragão e os deuses dragões aparecessem para matar Yun-Shi, não é? Essa foi a única possibilidade em que os 3 imperadores divinos conseguiram pensar. No entanto, a força da barreira do Imperador do Mar era proporcional ao seu custo. Uma quantidade inimaginável de energia estava sendo gasta a cada respiração. Poderia realmente durar até que o monarca dragão e os deuses dragões chegassem do distante reino do deus dragão. Não muito longe deles, Nankiankyo de repente soltou uma risada intrigante. Ele. No final, esse demônio vai morrer pelas mãos do meu pai real. Todos os 3 imperadores divinos franziram a testa e olharam para ele ao mesmo tempo. Suspirar. Ainda é um preço muito alto. O rei do mar do inferno oriental suspirou baixinho. Se aquele Yun-Shi não fosse tão louco quanto ele, sua majestade nunca teria feito essa escolha. Suas palavras apenas surpreenderam ainda mais os 3 imperadores divinos. De repente, as pupilas do imperador Deus Shitian encolheram até ficarem do tamanho de agulhas. Poderia ser. Seu olhar se voltou novamente para o altar divino. Desta vez, seus olhos tremiam de medo. O que você está falando? Tanto o imperador divino Xuanyuan quanto o micro-imperador divino Roxo perguntaram ao mesmo tempo, mas Kang Shitian não lhes deu uma resposta. Seus punhos cerrados estavam exangues devido à enorme quantidade de força que ele estava aplicando a eles. Yun-Shi olhou ao redor antes de soltar uma risada louca. Ah, Mar do Sul, eu esperava que você me mostrasse algo extraordinário depois daquele discurso arrogante, mas uma carapaça de tartaruga. Esse é o plano? Você está tentando me fazer rir até a morte com sua estupidez? Ah! O imperador divino do Mar Sul abriu um sorriso. Yun-Shi, você consegue adivinhar para quem eu realmente ergui este altar divino? É? O que você vai fazer sobre isso? Yun-Shi respondeu com um sorriso misterioso. O imperador divino do Mar Sul virou-se e caminhou lentamente até a borda da barreira. Embora este plano tenha sido elaborado há muito tempo, eu esperava que não chegasse a este ponto, que o altar só seria usado para a cerimônia fenichando meu filho. Infelizmente, você não é um louco, mas um cachorro louco. Nesse caso, a única escolha que resta é limpar seu sangue imundo e diabólico com o poder eterno do Mar do Sul. Ele passou pela barreira e saiu do altar divino depois de dizer isso. Os deuses do mar também fizeram o mesmo depois que ele lhes deu um sinal com a mão. A barreira também não os impediu. Yun-Shi não tentou atacar nenhum deles porque o altar divino era incrivelmente grande. Era impossível impedir os deuses do mar de deixarem a barreira, mesmo que ele empregasse todos os poderes ao seu alcance, muito menos o imperador divino do Mar Sul. Você acha que pode me eliminar usando esse casco de tartaruga hilariante? Yun-Shi bufou e estreitou os olhos lentamente. A aura da barreira do imperador do mar era fraca, mas ele podia sentir claramente que era impenetrável. A barreira absoluta da alma estelar era poderosa porque estava conectada ao poder de origem do deus estelar dos deuses estelares. Obviamente, este não foi o caso da barreira do imperador do mar. Muito provavelmente a fonte de seu poder veio do altar divino sob seus pés e da torre perfurante de nuvens que o sustentava. Mestre do diabo, disse Qian Yugu, você ainda se lembra do que eu lhe disse antes, cale-se. Yun-Shi o interrompeu friamente antes de apontar um dedo para a barreira e dizer em um tom desdenhoso, Yan, 2, 3, teste essa carapaça de tartaruga para mim. Os 3 ancestrais Yama estavam morrendo de vontade de assassinar o imperador divino do Mar Sul por sua arrogância e transgressão,
Mas Qianxi não lhes deu a ordem de atacar mesmo depois de Não Anseng e os deuses do mar terem deixado a barreira completamente. Eles quase estouraram uma veia de sangue por causa disso. Agora que Qianxi finalmente lhes deu a ordem, todos os 3 ancestrais Siama soltaram um uivo louco antes de balançar suas garras medonhas na chamada barreira impenetrável diante deles. 1. Também conhecido como sacrifícios Feng Shan, este é um rito oficial oferecido pelo imperador para homenagear o céu e a terra.